Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Oncogeriatria Brasil Convida. Eu sou Poliana Souza, médica geriatra e cofundadora da Oncogeriatria Brasil e vou te acompanhar nesse episódio. A Oncogeriatria Brasil é uma empresa de ensino focada na educação para o envelhecimento. Acreditamos no poder da educação para proporcionar melhores desfechos no tratamento oncológico dessa população. Esse bate-papo conta com o apoio da Libes. E para se manter atualizado no que se refere à oncogeriatria, não se esqueça de se inscrever no nosso site e em todas as nossas mídias sociais. Bom, o episódio de hoje é muito especial. Hoje a gente vai falar sobre câncer de cólon metastático, a importância do cuidado multiprofissional na jornada do idoso com câncer de cólon metastático. E para isso, nós estamos aqui hoje com convidadas muito especiais. Eu começo apresentando a doutora Janine Capobianco, que é médica oncologista, também cofundadora, minha colega de Oncogeriatria Brasil, mas que está aqui hoje como nossa convidada. Com a gente também está a Gisele Vieira, nutricionista oncológica, especialista em microbiota intestinal e uma parceira importante da Oncogeriatria Brasil desde o início da nossa caminhada. E uma nova parceira que vem contribuindo muito com a gente, que é a Camila Ardoni, fisioterapeuta oncológica, fundadora do Oncomovimento. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. A gente está aqui hoje, então, para falar sobre o câncer de cólon metastático. A gente sabe que o câncer de cólon, de reto ou colo retal, como a gente costuma falar, ele é o segundo mais frequente entre os homens e entre as mulheres na nossa população, excluindo, os cânceres de pele não melanoma. Quando a gente fala sobre isso, é importante a gente lembrar que a população mais afetada pelo câncer de cólon, ela é a população idosa, né? É uma neoplasia extremamente comum na população idosa, sobretudo quando a gente faz os diagnósticos de doenças mais avançadas. Nesse momento, a gente tem diversas preocupações relacionadas ao tratamento e principalmente quando a gente fala do paciente idoso, que é um paciente de maior risco para complicações e para efeitos adversos do tratamento. E aí a gente pensa nessa importância, da equipe multiprofissional, desse trabalho em conjunto, de estarmos trabalhando juntos, né? A Janine vai falar um pouco mais sobre isso, sobre a quimioterapia como a base do tratamento do câncer do cólon metastático e os riscos, Janine? Então, acho que para a gente começar essa conversa, explica um pouco para a gente os principais tratamentos, as principais estratégias de tratamento, os principais riscos para que a gente possa abrir esse nosso bate-papo. A quimioterapia ainda é a base, do tratamento do câncer de cólon. A gente precisa entender um pouquinho se esse paciente pode ser submetido a uma cirurgia posteriormente, como uma cirurgia de conversão. É aquele paciente que tem um câncer de cólon, mas tem uma metástase única, tem um baixo volume de doença, às vezes vale a pena ele ser submetido à cirurgia. Ou é aquele paciente que precisa de uma cirurgia desobstrutiva, É um paciente que precisa de uma cirurgia paliativa. Então, a gente precisa entender exatamente aonde esse paciente se encontra para a gente determinar o tratamento. Mas a cirurgia faz parte nesses cenários, Mas a quimioterapia é base. A gente tem a quimioterapia base de fluoropyrimidina, que é o que a gente conhece, os esquemas como FOLFOX, FOLFIRI. E, atualmente, a gente tem as terapias-alvos, associadas, que são os anticorpos monoclonais, que aumentaram muito em relação à sobrevida, ao controle da doença. E aí, a gente, conforme o status RAS desse paciente, a gente pesquisa no tumor desse paciente, e a gente determina, por exemplo, para aqueles pacientes que têm a mutação, a associação com bevacizumab, e aqueles que não têm, que são RAS selvagem, a gente associa panitumumab ou cetuximab. E aí sempre aquele medo, associa. Eu falei de poliquimioterapia, e aí eu tô falando de drogas que têm as suas toxicidades, e eu ainda acrescento mais uma droga, que é um anticorpo monoclonal, é uma terapia-alvo, mas não é isento de toxicidade. Por isso que eu acho muito importante a gente estar conversando sobre isso. A gente fala muito do câncer, e de como a gente tem que tratar esse paciente, sobrevida global, desfecho é sempre controle da doença, mas para isso a gente precisa de um suporte para adesão desse tratamento
ainda mais no paciente que já vem com status nutricional e perda de massa muscular ao longo do processo, né, Poli? Como fazer essa jornada, né, ser mais segura, assim? Então, se eu adiciono agentes, eu posso adicionar aí junto toxicidade, né? Como é que a gente previne tudo isso e cuida desse paciente? Então, eu queria que a Gisele falasse um pouquinho da questão nutricional dos pacientes nessa jornada, né? Porque a gente sabe que tanto pela atividade da doença, quanto pelo próprio tratamento, pela toxicidade do tratamento, esse paciente fica exposto ao maior risco nutricional, maior risco de perda de massa muscular, de sarcopenia. Então, conta um pouco pra gente do papel da nutrição nesse processo. Bom, eu sou suspeita para falar, né? É um tema que eu gosto pouco. Agradeço o convite, primeiramente. É uma honra estar aqui falando sobre esse assunto e falar com a equipe multi, né? Porque a gente não consegue fazer nada. A alimentação, a base da alimentação do paciente, seja ele em qual tratamento for, a gente não consegue se for sozinho, né? O nutricionista precisa do apoio de todos que estão aí na jornada com o paciente. E principalmente o paciente metastático, ele vai ter uma grande jornada, né? Ele vai passar por diversas fases do tratamento. Horas ele pode estar em tratamento com quimioterapia, com terapia-alvo, com rádio, às vezes ele vai para uma cirurgia. Então, assim, a gente precisa pensar antecipadamente. Já é um paciente de maior risco de sarcopenia, de maior risco de perda de peso. É um paciente que já pode vir com algumas patologias associadas ou várias, né? Eu costumo dizer assim, o paciente oncológico é tudo até oncológico, né? Porque ele tem que vir com toda aquela questão que ele já trata, a polifarmácia dele. E a alimentação, ela é muito alterada nesse momento. Primeiro, pelas próprias toxicidades, pela própria idade, a gente já sabe de algumas necessidades aumentadas e da perda de massa muscular, que já é muito mais frequente nesse público. Os obesos sarcopênicos, que são os mais problemáticos, né? Que é aquele que olha-se visualmente, a gente fala, o paciente está ótimo, mas ele não está ótimo. A gente vai olhar, ele tem 40%, 50% de gordura corporal e a massa muscular, coitada, tá ali esquecida. Ou porque não se alimentou, ou porque é da própria genética, ou porque não fez exercício físico, não teve esse hábito. Então, unir tudo isso é muito importante, porque vai determinar até a performance status desse paciente, né? O que ele vai tolerar. Então, o que eu digo muito a gente precisa preparar desde o momento zero que esse paciente chega até do diagnóstico ou da suspeita, e não ficar esperando ele perder peso, ficar esperando ele parar de se alimentar ou ter dificuldade. Eu acho que a gente tem que se adiantar. A gente já sabe o que ele vai passar. Então, para que esperar ele perder peso? Para entrar com uma ação, com um suplemento, com uma alteração de dieta, falar para o geriatra ou para o oncologista que ele está inapetente. Então, a gente não espera, porque esse paciente é muito lábil. Hoje ele está se alimentando, amanhã ele já não come mais nada. Isso que você falou é importantíssimo, né? A gente comenta isso. A gente teve até um outro episódio, enfim, que a gente fez sobre fisioterapia e que a gente falou, a gente demora muito, a gente espera a fadiga começar, a gente espera a perda de peso começar, a gente espera a sarcopenia ficar gritante e evidente para encaminhar, sendo que os melhores resultados... mesmo, né? Exato. E os melhores resultados é quando a gente faz tudo isso precocemente, né? A gente já sabe essa jornada desse paciente, né? Se ele não desnutrir, se ele não perder peso, se ele se alimentar bem, não tiver toxicidade, que ótimo, né? Não precisou jogar todas essas ferramentas, mas a grande chance é que ele tenha. Então, por que a gente vai esperar, né? Tem muitos pacientes que chegam até nós com 40, 30 quilos de perda ponderal em 2, 3 meses. Para que a gente vai esperar tudo isso, né? E fora a qualidade de vida desse paciente. Ele está num tratamento, ele precisa viver, ele quer viver e a gente tem que trazer essa qualidade de vida. Então, como que a gente vai proporcionar a ele não só qualidade de tratamento, mas qualidade de vida? Então, é isso que a gente pensa muito. Se precaver. Então, o geriátrico, para nós, faça, faça e faça. A gente não vai esperar acontecer. Eu acho que isso talvez caiba um pouquinho agora na fala da Camila, né, Camila? A gente sabe da importância da fisioterapia ao longo da jornada desse paciente oncológico. E como é que a fisioterapia pode nos auxiliar nessa redução de toxicidade, na melhora da qualidade de vida desse paciente, controle de sintomas? Exato, eu falo que é um combo, né? Porque o paciente vem do tratamento, mas ele já vem com um processo de envelhecimento e vem malnutrido, né? Então, e chega pra gente descondicionado, com declínio da função física e da função social dele, né? Então, cabe a nós
Se possível, eu falo que a fisio está melhorando, porque antigamente a gente era isso, a gente era o bombeiro, né? A gente só tratava o que o paciente realmente estava com maior incidência de sintomas. Hoje, o olhar da fisioterapia já está mudando. Os pacientes, eles estão muitas vezes pedindo para o oncologista ou para o geriatra, me encaminha, conhece alguma fisio? Então, eles já estão entendendo a importância de começar o mais precocemente possível essa intervenção. E sim, se a gente consegue intervir de maneira mais precoce, a gente já sabe também quais são os possíveis sintomas que esse paciente vai ter e a associação que ele vai ter de, como a Janine falou, ele vem com vários processos de quimioterápicos, de cirurgia. O combo disso é uma maior fadiga e maior chance de ter sarcopenia, de ter outras toxicidades do tratamento oncológico. Então, se a gente já sabe, o tratamento que a gente faz se for possível, né, pré-diagnóstico, ele vai estar tendo como base as possíveis complicações que o paciente tem e intervindo já precocemente. Bom, ele já chegou com um índice de massa magra. Já tem que contactar a nutricionista para estar me ajudando nesse processo. Não, ele já está chegando com o declínio da função, com dificuldade de levantar e sentar da cadeira. Então, já é um olhar para mim que eu tenho que trabalhar mais essa massa muscular e além das outras possibilidades que vai vir advindas desse tratamento oncológico. Então, a fisio, ela está tendo mais possibilidades, a gente está tendo mais recurso e está dando para o paciente, obviamente, melhor qualidade de vida. E os pacientes idosos, eles adoram fazer fisioterapia. É até um problema, né? Porque quando a gente chega no momento de dar alta, eles não querem alta. Então, muitas vezes a gente tem que fazer... Até elas me escrevem, eu já estou sofrendo com essa abstinência. Eu falo, não, né, vamos continuar. E tem paciente que a gente dá alta, ela não quer parar de fazer, porque dá a melhor da qualidade de vida, melhora a função do paciente, né? Então, resgata para o paciente essa sociabilidade que muitas vezes o tratamento oncológico ele diminui, né? Então, a gente consegue reduzir de diferentes maneiras, diferentes recursos. A atividade física está sendo um recurso imprescindível para esse paciente que está chegando, né, obviamente, com os declínios da função advinda do envelhecimento. E tem trabalhos lindos que podem ser feitos com o paciente e aumenta cada vez mais a adesão, não só à fisio, mas ao tratamento como um todo, seja quimioterapêutico ou seja nutricional. Sim. Não, recuperar a funcionalidade é tudo, né? Você voltar a fazer exato. coisas que você já não conseguia mais fazer, né? O próprio ato de cozinhar mesmo, né? Os pacientes, os geriátricos, eles têm muita dificuldade para alimentação, muitas vezes, ou porque eles são sozinhos... Paladar mesmo, né? No meio, né? A parte do paladar, mas eles são sozinhos, eles cozinham para eles. Tem preguiça de cozinhar, né? Para eles próprios, ou às vezes eles não têm capacidade física de ir lá elaborar uma refeição, de ir até um mercado, de comprar alguma coisa. Então, eles dependem de pessoas. E isso, resgatar essa possibilidade dele preparar a própria refeição, por menor que seja, mas trazer isso é um benefício até para a própria aceitação da dieta dele. Trazer a sacolinha do supermercado, de fazer, né? De se sentir útil. Caminhar até lá, voltar. Isso. Um dos objetivos da fisioterapia, assim, além de reduzir a toxicidade, é promover a autonomia. A gente tem que dar para esse paciente independência, né? Então, quando a gente pensa em levantar e sentar da cadeira, não é somente função física, né? Mas é propiciar ele uma caminhada até o mercado, que muitas vezes a perda de massa muscular implica. A gente tem evidência científica disso, né? E eu acho que a importância da Oncogeriatria Brasil, e a gente poder estar falando sobre isso hoje, é que o profissional, que a equipe de saúde entenda esse ponto, que é a importância da autonomia. Porque muitas vezes a gente está preocupado em controlar aquele câncer e controlar a doença, e a gente acaba com a autonomia e com a funcionalidade daquele indivíduo. Mas o que é importante para ele, como indivíduo, é a autonomia. Sim, ele quer viver mais, mas ele quer viver bem. Com Por isso que vocês são muito importantes nesse processo. E é um casamento, né? A fisioterapia com a nutrição. Total. Porque Eu preciso dela muito. Eu Não tem preciso como. de aporte para o paciente poder, né, executar a fisioterapia, ter ganho, né, de massa. Tem energia para executar a fisio, né? A primeira coisa que eu falo é leve os seus exames do que a gente está fazendo aqui. Eu quero conversar com o seu físico, com o seu educador físico. A gente precisa falar a mesma língua, porque senão cada um vai remar para um lado. Às vezes, um está preocupado com funcionalidade, o outro precisa aumentar a massa muscular. O outro está pensando só em alimentar e a outra está falando, não, ela precisa ganhar massa muscular porque ela não tem resistência. Então, tem que casar, senão a conta não fecha. Eu gosto muito de trabalhar muito diretamente com a equipe, porque
além dos meus objetivos da Gisele, a gente tem que pensar no objetivo do paciente. Então, às vezes, eu tô pensando em ganhar massa muscular, mas o paciente está com outro objetivo, né? Então, qual que é o nosso objetivo? E qual é o objetivo que a gente vai ter a curto, médio e a longo prazo? Porque é um paciente que está em toxicidades a longo prazo. O paciente metastático é um paciente que vai ter um tratamento longo, né? Então, os efeitos colaterais, eles vão perdurar. Não vai ser algo específico desse mês, né? Então, como que a gente vai elaborar isso, né? E é importante esse trabalho realmente em conjunto. Cuidado, né? Exatamente. E se adiantar, né? O que a gente briga muito na nutrição hoje é do se adiantar, né? Muitos profissionais e equipes ainda esperam o paciente necessitar. Poxa, para que esperar encaminhar para um físio, para um nutricionista, né? Para um terapeuta ocupacional, muitas vezes, se a gente já sabe que essa jornada pode ter essas necessidades. Então, o se adiantar poupa muito do paciente, poupa muito a reserva energética dele. Sim. É a gente entender que faz parte do tratamento. Tão importante quanto fazer a quimioterapia é fazer a reabilitação. Sim, exatamente. Sim, é fazer a reabilitação. E, Janine, a gente discute muito, né, sobre a sarcopenia e oncologia. O que a gente tem de evidência de como que isso impacta na jornada oncológica? A sarcopenia é uma síndrome multifatorial, né? São diversos fatores, estilo de vida, comorbidades, status nutricional, tudo isso vai inferir na sua perda de massa muscular, que pode ser progressiva, né? Ela acontece fisiologicamente, infelizmente, aos 30 anos a gente começa a perder massa muscular, então não tem como a gente lutar contra isso, a não ser a atividade física e uma boa alimentação. Mas o que a gente tem, além do impacto na massa muscular e redução do desempenho físico mesmo, capacidade cardiopulmonar, que é o que a gente está falando, a gente tem várias evidências científicas de impacto na morbimortalidade. O indivíduo sarcopênico, a gente tem um indicador que ele tem uma morte mais precoce se ele não recuperar dessa sarcopenia. No tratamento cirúrgico, a gente tinha muito mais evidência científica até então, né? Então, era muito claro que o indivíduo sarcopênico tinha um desfecho pior. Evoluía mal, internava mais. E agora, a gente já tem isso em oncologia. Nos últimos anos, a gente tem diversas evidências de que o indivíduo que é sarcopênico, ele tem 25% a 30% mais risco de toxicidade. Sim. Toxicidade grave. Então, aquele paciente que interna mais, fica mais tempo no hospital, atrasa tratamento. E isso impacta em diversas coisas, né, Polly? A gente está falando de aumento da atividade tumoral, porque é um indivíduo que tem menos imunidade, ele está mais inflamado, então ele progride com uma maior facilidade. A gente tem menos controle da doença, porque a gente não consegue ciclar aquele paciente adequadamente, eu não consigo completar o tratamento, né? Então, o impacto é enorme, né? Em diversos aspectos, assim. Eu falo que é uma das síndromes que a gente precisa atuar cada vez mais, né? E mais exposto à perda funcional relacionada aí à toxicidade, né? Exato. E, Gisele, o que a gente pode usar de ferramenta para fazer a avaliação da sarcopenia ou do risco de sarcopenia nesses pacientes? Olha, Polly, vai depender muito do que o serviço, do que os profissionais têm à disposição, tá? Mas eu digo que a avaliação do paciente começa no momento que a gente chama ele na sala de recepção, né? Quando a gente vai chamar do jeito que ele caminha, do jeito que ele está apertando sua mão, como ele chega até você, a dificuldade de sentar, a dificuldade de levantar. Então, qualquer dificuldade, a gente já começa a desconfiar dessa sarcopenia. Nós podemos utilizar parâmetros precisos como peso, medidas, circunferências, o adipômetro, né, que dá aquelas beliscadinhas, né, que vai medir massa muscular e gordura corporal. E os padrões ouro, que são os mais evoluídos aí que a gente tem, que é a bioimpedância, ou avaliação por tomografia, né? A de tomografia ainda está começando a ser utilizada porque precisa de profissionais altamente treinados, mas hoje a bioimpedância, ela é não invasiva, então a gente consegue utilizar, existem aparelhos disponíveis portáteis, a gente consegue levar para todo canto. Então, fazer essa avaliação de a composição corporal, acho que é primordial. Serviços que não têm esses instrumentos, a gente pode contar com avaliações subjetivas, que é questionário. Enfermeira pode aplicar, técnicos de enfermagem, nutrição, médico, qualquer um pode aplicar, que começa a pontuar ali pacientes que têm risco, que ele já está perdendo peso, que ele está diminuindo o apetite, diminuindo o seu consumo energético. Então, a gente já começa a duvidar, coloca ele em risco. Apesar que eu digo que qualquer paciente oncológico já é um paciente em risco, né? Mas a gente consegue dimensionar qual é esse risco, né? E o próprio histórico desse paciente. A gente tem hand grip também, que pode medir a força do aperto de mão, né? Vai depender do que o serviço tiver à disposição. A gente tem N fatores que dá para utilizar. Mas eu digo que o melhor de todos é o ouvido.
né? Alguém da família ou paciente vai se queixar ou de redução do aporte, do consumo de alimento, de rejeição, de dificuldade de fazer tarefas simples como amarrar um sapato, de andar num quintal, de abaixar para pegar alguma coisa. Então, isso a gente já vê. Até porque não é só a perda da massa muscular, é a perda da funcionalidade. Né? Muitas vezes o paciente não perde volume de massa muscular, ele perde ali, no máximo, 1 quilo durante alguns ciclos de químio, e isso não vai impactar em qualidade, mas ele perde em funcionalidade. Existe uma medida chamada ângulo de fase, que a gente avalia na bioimpedância, para avaliar a capacidade dessa massa muscular, o quão nutrido ele está. E a gente nitidamente vê esse ângulo de fase caindo. Quanto menor o ângulo de fase, já a literatura mostra mais toxicidade, mais morbimortalidade esse paciente vai ter. E quanto mais a gente recupera, mais chance dele voltar a ter um estado nutricional adequado e conseguir levar esse tratamento adiante. Então, a gente pode utilizar todas essas ferramentas e a própria questão do paciente de falar se ele está se sentindo fadigado, se ele consegue, hoje ele anda até o portão, no outro dia ele conseguiu andar até a esquina. Então, poxa, ele está aumentando a funcionalidade dele. E um bom recordatório alimentar. Então, entender o quanto ele está se alimentando. Porque às vezes ele fala, eu estou me alimentando bem. Tá, o que é bem para ele? Bem pode ser uma colher de sopa de arroz, bem pode ser um prato cheinho de arroz, feijão, alface, tomate, um monte de proteína. Então, calcular esse cardápio, calcular o gasto estimado dele e tentar chegar nessa conta que tem que fechar. E se não fechar, os oncologistas e os geriatras estão aí para ajudar a gente da parte medicamentosa, estimulação de apetite, auxiliar em própria ação anabólica, né? Às vezes o paciente se alimenta, mas ele tem uma resistência anabólica, a construção desse músculo. Então, eu digo que ouvido é a primeira coisa, com certeza. Dentro das avaliações fisioterapêuticas, faz parte a gente avaliar a força muscular com dinamômetro. Faz parte a gente também avaliar a força muscular, o teste de levantar e sair da cadeira, o teste da caminhada para desempenho físico. Então, se a gente tem essa avaliação inicial, pré-tratamento, e a gente tem essas avaliações a cada 3, 6 meses ou a cada mudança de protocolo, você consegue observar, já está observando uma queda do desempenho físico, já está observando uma queda da força muscular. Isso está sendo por quê? Por conta da cirurgia? Não, por conta da quimioterapia. Então, já nos dá algumas informações importantes. Por isso, novamente, dessa avaliação pré-operatória ou pré-quimioterapia. Né? Então, apenas para complementar, sim, claro, importantíssimo. O que a Gisele acabou de falar, que a fisio também tem esse recurso e, novamente, observar alguma coisa alterada, comunica toda a equipe, para a gente estar intervindo da melhor maneira possível. E a informação da equipe toda, né? Porque qualquer um pode identificar essa alteração, né? E o que vocês trouxeram é muito importante, né, gente? A questão da comunicação. Vocês sempre fizeram isso, vocês estão capacitadas para isso. E quantas vezes nós, que eu falo como médica, a gente olhou a evolução, né? Toda vez que eu vou trazer isso para algum médico novo, até que entra na minha equipe, ele... Não, mas isso é muito complexo. Eu falei, não, isso sempre existiu. A gente só precisa ajustar o nosso olhar e conversar com a equipe multi. Isso. Porque eles estão ali executando e muitas vezes a gente não se comunica mesmo. Então, assim, o desafio precisamos iniciar um novo hábito. Sim. Existe a necessidade que a gente precisa se comunicar melhor para melhorar o desfecho dos nossos pacientes. É uma troca fundamental. Exato. Né? Uma troca fundamental. E eu já falo o contrário, né? O que nós da nutrição dependemos do oncologista, do geriatra olhar. Poxa, Gi, esse paciente está com uma atividade de doença muito elevada. A gente vai ter perda aí de massa muscular, perda nutricional. Mas a gente consegue minimizar. Então, a gente sabe que a gente está sempre jogando no negativo, mas que a gente está conseguindo minimizar. E outra coisa é a gente saber que o paciente não está com uma doença em franca atividade e que a gente pode fazer naquela janela de oportunidade, naquele momento onde ele tem o melhor dele, falar, olha, vamos recuperar tudo que a gente puder agora, porque em algum momento ele pode voltar para o tratamento sistêmico, né? Ou para uma cirurgia. Então, aproveitar aquela janela de oportunidade, o que o médico traz para nós é muito importante. Preparar, porque a todo momento esse paciente vai ser submetido a um trauma, né? Sim. Seja cirúrgico, a quimioterapia também é um trauma muito grande para o paciente. Então, o que você trouxe é o quê? Eu preciso que esse paciente tenha reserva. Exato. E essa reserva, ela é contínua, ela é pré-tratamento, durante e após. Exatamente. É difícil esse processo de convencimento para a equipe, para o paciente também, né? Por isso que tem que ser, eu falo que é um mantra, né? Nós, toda a equipe de saúde, repetindo isso para o paciente e para a família, para eles entenderem. Porque o que vocês falaram, eu acho incrível, assim, eu só lido com idoso mesmo, né, no dia a dia. Como eles seguem prescrição de remédio, né?
Eles são muito bons. Aí eu falei, eu sempre coloco fisioterapia na minha prescrição, Isso porque mesmo. agora parece que entra melhor. É incrível isso, né? É Não, cultural. E a fala de vocês tem uma fala de muita importância, tem um Sim. peso, porque você é o médico, você é a médica de referência. Então, quando você coloca a importância de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, você está trazendo para o paciente o olhar que, olha, a minha parte é essa, mas eu preciso de todos, né? A gente fala que tem um maestro e tem toda uma equipe por trás desse maestro para conduzi-lo o tratamento da melhor maneira possível, né? Cada um dentro da sua especialidade, mas a somatória é qualidade de vida e sobrevida, né? Acho Não, que e entender que faz parte do tratamento, é o tratamento também, tão importante quanto, Sim. né? Sim. E a Exato. Janine estava falando, eu estava lembrando dos suplementos, né? Que eu falo para os pacientes, é remédio, é para tomar igual remédio. Muitos pacientes Sabe, falam, porque- geriátricos falam, mas eu não tenho o hábito de tomar. Eu falo assim, ninguém tem o hábito. A gente precisa adquirir porque é o momento da necessidade, né? Então, o hábito cria o monge, né? De tanto ele fazer e repetir aquilo, ele vai entrar. Suplementação é necessária, alteração simples de consistência de dieta, de composição. E eu faço um ressalto aqui ao terrorismo nutricional, né? Que faz muito paciente e familiar de paciente fazer uma dieta muito restritiva. Desnutrir, né? Elas Desnutrir. desnutrem os pacientes. Muito. É na melhor das intenções. É muito boa a intenção Uma de, não informação, coma, né? né? Sim. Não faça isso, vai prejudicar, vai piorar o tratamento. A gente sabe que é nas melhores das intenções. Mas a maioria das vezes a gente tem que tratar a família. Porque o paciente quer se alimentar, ele consegue, mas a família faz o terror nutricional porque as mídias sociais trazem isso. Né? Assim como a mídia traz a coisa boa, a mídia também vai trazer essas restrições e é muito difícil ver um paciente não conseguir comer, não porque ele não quer, mas porque ele tem medo de comer uma fruta e tá alimentando câncer. Gisele, ia ser ótima essa frase, porque a gente tem esse mesmo problema na fisioterapia. Muitas vezes a gente quer deixar o paciente mais ativo e os familiares ainda têm a ilusão de que o paciente em tratamento oncológico tem que ficar em repouso para poupar energia. Então, o meu trabalho, eu falo que é um coach, não só com o paciente, mas com a equipe, Exato. com a equipe que está cuidando desse paciente, os cuidadores, porque eles não entendem que, ao contrário, quanto menos o paciente fizer, mais fadiga ele vai ter, mais descondicionamento físico ele vai ter. Então, quando se começa a falar, olha, ele não vai fazer maratona, ele vai fazer a quantidade adequada para ele naquele momento, né? Então, é um trabalho, exatamente o que você está falando, eu sinto com a fisioterapia, né? De educação, né? Um de trabalho orientação. educação. E, Camila, a gente tem protocolos específicos para tratar a sarcopenia dentro da fisioterapia? Não temos protocolos específicos, nós temos intervenções que mostram evidências fortes cientificamente com bons resultados. E quais seriam essas, né? Exercício físico, ele é realmente uma das melhores opções. E a gente fala do tratamento multimodal. O que é o multimodal? É a junção do exercício aeróbico de resistência associada à flexibilidade. Então, esse para a gente é o combo de melhor prognóstico. Porém, a dose, a intensidade, o volume, ele vai ser adaptado para cada pessoa. Isso é muito importante, porque se a gente subdosa, eu posso ter um efeito contrário ao meu tratamento, né? Não só para sarcopenia, como também para fadiga, principalmente para fadiga. Então, é feita uma avaliação, e nessa avaliação eu vou estar entendendo não só das características do paciente, de história de vida, história de exercício, histórico da doença, compreender das características do tratamento que ele está sendo envolvido, mediante alguns testes, nós vamos estar calculando a dose específica para ele. E, normalmente, a gente trabalha com doses menores, principalmente com a população mais idosa, e que normalmente ela chega para a gente descondicionada e sem histórico de exercício. Infelizmente, a incidência de pessoas sedentárias está aumentando. Assim, o prognóstico para câncer de mama é 60% chega no nosso consultório. Cólon também é muito alto, né? Então, a gente tem que mudar essa realidade para conseguir melhorar esse tratamento como um todo. Então, via de regra, a gente faz uma avaliação, calcula a dose específica para essa paciente, começa de forma lenta, gradual e vai progredindo
gradativamente conforme o seu ganho e as suas avaliações mostrando essa possibilidade. O cenário que nós temos para a sarcopenia, que eu acho muito interessante, que antigamente a gente tinha uma preconização de realizar grandes grupos musculares, 3 séries de 8 a 10 repetições, só que a gente tem os pacientes com intolerância à intensidade. E agora, recentemente saíram alguns estudos mostrando que esses pacientes, eles também teriam aumento de ganho de massa muscular com um treinamento de baixa intensidade, mais séries e mais repetições. Então, ao invés de fazer 3 de 8 ou 3 de 10, é uma pessoa que poderia ser benéfica 4 repetições, 4 séries de 15 repetições. Com menos intensidade, também vai ter ganho de massa muscular. Então, é um artigo recente que saiu, que mostra, principalmente para a população idosa, melhora da composição muscular, trabalhando com menos intensidade. Que legal, né? Assim, a gente sempre conseguindo individualizar, Isso né? é mais importante, personalizar o tratamento. Isso é muito legal. E tem o contrário, também tem os atletas, né? Também. Já tem aqueles atletas que chegam falando, não, eu quero aumentar, eu quero voltar ao nível que eu estava, porque eu não estou conseguindo. E a minha fala sempre é, quem treina mais, come mais. Então, vamos comer mais. Eu costumo falar muito nas aulas assim, quem é seu paciente? É um paciente que chega para essa avaliação descondicionado e quer, durante o tratamento oncológico, ficar condicionado. É um paciente atleta que chega condicionado e quer evitar ao máximo esse processo de descondicionamento físico, né? Então, mediante esse paciente, a gente tem protocolos, mas sempre de forma supervisionada, personalizada. É muito importante que esse paciente receba uma atenção específica e supervisionada. Bom, infelizmente, né, pelo tempo, nós estamos chegando ao fim desse episódio, porque eu ficaria aqui mais um tempão conversando sobre isso. Acho que ficou claro, né, para todo mundo a importância da equipe mais do que multi-interdisciplinar, né? Você usou a metáfora do remo, né? Eu acho isso muito legal. Remar. Não basta cada um remar para uma direção, a gente tem que remar todo mundo junto, ritmado, na mesma direção, para poder cuidar desse paciente, né? Exato. E eu queria ver se vocês querem deixar alguma mensagem final, né, a respeito do que a gente discutiu aqui hoje, antes da gente encerrar. Bom, acho que ficou bem claro a importância, né, da equipe durante essa jornada, né, da equipe de saúde como um todo. A gente não consegue modificar, ainda não conseguimos ter terapias isentas de toxicidade, mesmo sendo, né, como a gente falou, quimioterapia e terapia-alvo. A gente precisa de um cuidado para a gente conseguir proporcionar a sobrevida atrelada à qualidade de vida, né? Eu acho que esse é o objetivo, e trabalhar em equipe, remando junto, né? Com certeza, com certeza, eu digo mesmo, remar para o mesmo lado. Falando do profissional nutricionista, realmente ele entrar nas equipes, estar ao lado para poder ouvir o que todos estão fazendo e a gente conseguir realmente tirar o melhor da nutrição para aquele paciente. Que os pacientes entendam a necessidade da alimentação, não é porque ele vai ficar um dia, que ele não vai perder nada. Um dia é muito na alimentação de um paciente, né? Quem dirá numa jornada de tratamento tão grande, e ainda mais no metastático. Carinho e olhar com bastante cuidado para o metastático, porque ele vai passar por isso o tempo todo, todo o tempo. Então, eu sempre falo isso, é o remar para o mesmo lado, e a nutrição é importante em todas as fases, sem sombra de dúvida. Perfeito, concordo com a fala de todos vocês. Só acrescentaria a questão da escuta extremamente empática, ativa, deixar o paciente falar, porque muitas vezes a informação tá nessa fala. E a fisioterapia, com certeza, é um recurso que pode promover melhor qualidade do paciente e pode realmente dar para esse paciente função e autonomia. Exato. Muito obrigada pela participação de todas. Bom, nesse episódio de podcast Oncogeriatria Brasil Convida, nós conversamos sobre o câncer de cólon metastático, a importância do cuidado multiprofissional na jornada do idoso com câncer de cólon metastático. Espero que este bate-papo tenha proporcionado um olhar ampliado, né, sobre o câncer e envelhecimento e sobre as particularidades, né, do tratamento no idoso. Agradeço novamente as nossas convidadas, agradeço novamente a Libes por ter apoiado essa nossa iniciativa e apoiar essa nossa jornada. E para você que está nos acompanhando, lembre-se de se inscrever no nosso canal, no nosso site, de nos acompanhar nas redes sociais. A gente está sempre trazendo novidade, né, no que se refere à oncogeriatria. Agradecemos a sua audiência e até o nosso próximo episódio.